Olá pessoal, boa tarde ou boa noite, conforme a preferência aí de cada um. Nós estamos aqui mais uma vez, começando a semana. Desculpa, a semana começou ontem, mas ontem realmente não deu, depois de meses, né? A gente fazendo Eu, Você e a Bíblia, estando junto todos os dias, de segunda a sexta-feira, sem falhar nenhuma vez. Ontem não deu certo, ontem eu estava em Araraquara com o Yuri, e nesse horário a gente ainda estava lá no consultório onde o Yuri foi ser atendido, então não deu certo de chegar a tempo para o Eu, Você e a Bíblia, ok? Mas estamos juntos aqui hoje, eu estou esperando você entrar. Olha aí o Serginho Neto aparecendo, vou primeirão entrar hoje, hein, Serginho? Abração, meu brother. Olá, Sônia Casais, bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente. Carmen Silvia, bem-vindo. Olá, Sônia Chiurco, Zé Chiurco, Arnaldo, Arlindo. Muito bom ter cada um de vocês aqui, começando mais uma semana com o Eu, Você e a Bíblia. Eu tô com meu café hoje aqui, hoje deu uma esfriadinha, né? Eu tava em Ribeirão Preto, lá tava um clima agradável, mas aqui tá mais frio. Olá, Giovanni, bem-vindo. Bem-vinda, Andréia, que provavelmente deve estar aí com o Giovanni. Hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho de Marcos, capítulo 13. Olá, Maristela, bem-vinda, minha querida, tudo bem? Muito bom ter você aqui. Vou colocar aqui Marcos 13, verso 14. Começando no verso 14, na verdade vou ter que retomar um pouquinho anteriormente também. Não tem como trabalhar todo o capítulo 13 fora da unidade dele, ok? Capítulo até o verso 37. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Se não conseguir, amanhã a gente continua da onde a gente parou hoje, ok? Então fixar aqui, Marcos, a priori é isso aí, Marcos 13, 14 a 37. Arnaldo, você foi privilegiado, cara. Ontem não teve, não. Eu escrevi avisando pro pessoal que não ia ter, então você não perdeu, ok? Boa noite, Arlindo. Muito bom ter você aqui. Aí, Arnaldo, você não perdeu, hein? Deus falou assim, o Arnaldo não vai, eu não vou deixar o Ricardo fazer essa live hoje, não. Tá privilegiado, hein, Arnaldo? O pai lá tá te dando privilégios extras aí, hein? Vamos lá, gente, vamos esperando o pessoal chegar. Deixa eu dar uma olhada aqui, vou esperar mais 2 minutinhos, ok? Pra gente poder começar o dia de hoje e oficialmente a semana do Eu, Você e a Bíblia. Vou esperar mais um minutinho aqui. Certo, muito bem, espero que o calopsita esteja bem. Ontem eu estava também em Araraquara, a gente estava lá na clínica odontológica, o Yuri foi fazer a reparação lá da prótese dele, então o horário da recolocação da prótese foi às 5:30 da tarde, então não dava pra gente chegar a tempo de jeito nenhum, e não tinha como eu fazer de lá também, né? Então ontem acabamos não tendo. Olá, Oswaldo, bem-vindo, meu brother. Muito bom ter você aqui com a gente também. Vamos orar, gente? Enquanto isso o pessoal vai chegando por aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Muito obrigado pelo dia que o Senhor está nos concedendo. Quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui com cada um desses meus irmãos, irmãs, amigos e amigas. Eu peço por aqueles que ainda vão estar chegando aqui na live, por aqueles que vão ainda ter a oportunidade de acessar aquilo que o Teu Espírito vai compartilhar conosco aqui, através de mim, nesse final de tarde, início de noite, Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor purifique nosso coração, renove a nossa mente. Senhor, nós precisamos de Ti, queremos andar, Senhor, em santidade com o Senhor, queremos ter intimidade com o Teu coração, queremos nos derramar, ó Senhor, no Teu amor, mergulhar no Teu amor, Senhor, na convicção de que este é o único contexto onde nós podemos realmente
experimentarmos o poder da tua transformação, ó Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor, e que essa semana nós possamos experimentar a cada encontro aqui da revelação da tua sabedoria através da tua palavra ao nosso coração, de uma maneira que sejamos não apenas informados, mas transformados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos ver quem entrou enquanto eu estava orando por aqui. Nossa, coitada da calopsita, tomou 2 injeções, em nome de Jesus que ela seja curada, ok? Olá, Ian, muito bem-vindo. Antônia, bem-vinda. Olá, Ana Kelly, tudo bem? Você e as meninas estão bem? Fala, João, bem-vindo. Se a Janaína estiver contigo aí, bem-vinda também. Olá, Cristina, que bom que você chegou. Muito bem, vamos lá, Marcos capítulo 13. Bom, a primeira coisa que eu queria incentivar você, retomando aqui Marcos capítulo 13, é o seguinte: além de você ler Marcos capítulo 13, procura ler também Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21, ok? Assim você vai ter uma visão geral daquilo que está sendo apresentado para a gente pelos evangelistas, nisso que nós estamos conversando, baseado em Marcos capítulo 13, ok? Marcos capítulo 13 trata do mesmo assunto de Mateus 24 e Lucas 21, sendo que cada um deles tem ângulos às vezes um pouco diferentes com relação àquilo que está sendo apresentado, então um complementa o outro, ok? Um lança a luz em cima do outro. Como eu falei, quando a gente começou a estudar juntos o Evangelho de Marcos, a gente tendo um desses evangelhos sinóticos estudado, isso serve de base para os demais, ok? Como Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, os estudiosos eles entendem que Marcos ele se constituiu num fundamento, numa base, né? Tanto para Mateus quanto também para Lucas escreverem os seus próprios evangelhos, obviamente dirigidos, né, pelo Espírito Santo de Deus no que diz respeito àquilo que eles tinham para compartilhar com a gente, tá bom? Então, quero dar as boas-vindas aqui também a Débora Caetano, bem-vinda, Débora, e ao Wesley. Olha aí o Wesley hoje com a gente, muito bom. Pessoal, vamos lá então, Marcos capítulo 13. Bom, eu vou retomar um pouquinho, ok? Bem rapidamente o capítulo 13, versículo 1, certo? Adiante, principalmente ali no comecinho, para a gente poder entender o contexto. Então diz assim: ocorreu que ao sair Jesus do templo, observou-lhe um dos seus discípulos: olhai, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Entretanto Jesus lhe revelou: vês essas suntuosas construções, pois aqui não restará pedra sobre pedra, senão serão todas derrubadas. Então, todo o capítulo 11, todo o capítulo 12, nós vimos que Marcos ele apresenta para a gente a chegada de Jesus, a última ida de Jesus para Jerusalém e o confronto direto dele agora com a estrutura religiosa de Jerusalém, principalmente com os líderes religiosos, os escribas, os fariseus e os saduceus. E o epicentro desse conflito é o templo, ok? O templo de Jerusalém, porque no templo constitui-se a ideia, né, o alicerce de toda a estrutura religiosa da antiga aliança. E Jesus está dizendo que essa antiga aliança ela está acabando, ela vai passar, e que Jesus tem a ver com esse final, ok, da antiga aliança. E o templo, então, desde o capítulo 11 até aqui é o centro, ok? É um tema central naquilo que está acontecendo. Então o capítulo 13 começa com essa afirmação de deslumbre sendo feita por esses seguidores aqui de Jesus, por esses discípulos de Jesus. E Jesus, então, dando uma palavra final com relação ao templo, dizendo: olha, essas construções suntuosas, ou seja, o templo que está aí, não vai permanecer, não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado, tudo será destruído. Então, o verso 3 e 4 diz assim: havendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago e João e André o consultaram em particular. Veja aqui que de novo continua o enfoque no templo. Então Jesus está sentado no Monte das Oliveiras, da onde ele está, ele consegue enxergar o templo,
os discípulos de Jesus ouviram aquele comentário que Jesus fez sobre não ficar pedra sobre pedra, e aí Pedro, Tiago, André e João vêm até Jesus em particular para perguntar: dize-nos quando acontecerão esses eventos e que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a se cumprir. Então eles têm duas questões que eles fazem aqui para Jesus. Primeiro é quando acontecerão esses eventos. Que eventos são esses dos quais eles querem saber? Então, aqui nós temos uma questão do que eu chamo de perspectiva, ok? Veja, como nós temos toda a Bíblia e como nós estamos lendo a Bíblia há mais de 2000 anos depois que isso aqui foi escrito, ou seja, há mais de 2000 anos dessa experiência, a gente tem a tendência de ler isso, diz-nos quando acontecerão esses eventos, e pensar que eles estão perguntando, eles estão pedindo para Jesus explicar para eles quando é que vai acontecer o fim do mundo, ok? Mas não é isso que eles estão perguntando para Jesus. É importante a gente entender isso. O que eles estão perguntando, os eventos do qual eles querem saber quando ocorrerão, é aquilo que Jesus falou a respeito da destruição do templo, ok? De que não ficariam pedra sobre pedra, todas aquelas construções seriam destruídas, o templo e a cidade de Jerusalém seriam destruídos. E é isso que eles querem saber. Quando eles perguntam quando acontecerão esses eventos, os eventos que ele está falando aqui, que eles estão perguntando aqui, é essa questão da destruição do templo e a destruição da cidade de Jerusalém. E aí eles fazem uma outra pergunta. Que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a cumprir-se? Gente, 1 minuto aí, eu vou fechar aqui que o Yuri abriu, mas ele deixou aberto, ok? Muito bem. Obrigado por esperarem. Tive que fechar por 2 motivos. Primeiro, que está um vento gelado entrando aqui nas minhas costas. Em segundo lugar, que o barulho aqui para mim, eu não sei como estava aí para vocês, mas para mim aqui estava muito ruim. Então, já que eu parei de explicar, deixa eu ver quem entrou por aqui para eu poder cumprimentar o pessoal que entrou depois que eu já estava falando. Olá, Iron, muito bom ter você aqui, meu querido. Olá, Ana, bem-vinda. Janaíne, bem-vinda. Viviane, Andréia, são todos bem-vindos, ok? Muito bem, então vamos retomar. Então esse é o ponto, tá certo? Agora, nós temos uma questão então de perspectiva. Por quê? Porque quando a gente tem a leitura desse texto de Marcos, ou de Mateus, ou de Lucas, a tendência da gente é, como nós estamos aqui, ler e a gente pensar que os discípulos estavam perguntando para Jesus sobre o fim do mundo, ok? Ou então ver algumas das falas de Jesus relacionadas a essa ideia do fim do mundo. Então, isso é uma questão de perspectivas. É muito importante você entender que na cabeça dos discípulos, principalmente porque eles eram judeus, não passa essa ideia de fim do mundo, ok? No sentido de uma destruição do nosso mundo. O judeu, ele entende que a criação é obra de Deus, ela é boa e perfeita, e Deus não vai destruí-la. Deus vai transformá-la, Deus vai renová-la. Se você ler o Antigo Testamento, por exemplo, Isaías capítulo 65, capítulo 66, você vai ver a descrição dessa realidade, ok? De que a chegada do Messias, trazendo o novo céu e a nova terra, traria uma restauração nessa criação. E é isso que nós encontramos também em Apocalipse. Quando nós lemos Apocalipse, nós não vemos lá na leitura do livro de Apocalipse a destruição do universo, a destruição do nosso mundo, sabe? Essa imagem que foi ensinada pra gente, que foi transferida, passada pra gente, de que o nosso universo vai ser destruído e que aqueles que aceitaram Jesus, eles vão viver em algum lugar na estratosfera ou em algum lugar inócuo, né, chamado de céu, não é uma visão bíblica, ok? Não é uma visão bíblica. A visão bíblica é a respeito da transformação do nosso mundo, marcado pelas realidades da queda,
voltando a ser um mundo bom e perfeito do jeito que Deus criou e planejou que ele fosse. Então, talvez algum de vocês possa pensar assim, mas e aquele texto que fala que o mundo acabou com o dilúvio e depois, assim como o mundo acabou em água, agora ele vai acabar em fogo? Então, é uma boa questão. E serve justamente para provar aquilo que eu estou falando. Veja, o mundo que acabou em água não foi destruído. Ele foi julgado, mas ele continuou. Concorda comigo? Pense bem, a Bíblia fala que o mundo acabou em água e que agora ele vai acabar em fogo. Mas o mundo que acabou em água não foi a criação. A criação foi sustentada por Deus. Primeiro através de Noé, preservando todos os animais, um casal de cada animal, para que eles voltassem a multiplicar, e depois pelo próprio poder sobrenatural de Deus, que depois que as águas baixaram, a terra voltou a produzir seus frutos e etc. Então, se a comparação do Novo Testamento com o juízo de Deus vindo no final do mundo como fogo está relacionado ao juízo de Deus no Antigo Testamento na época de Noé vindo como água, isso prova pra gente que a nossa criação não vai ser destruída. Então, o que vai ser destruído pelo fogo? A mesma coisa que foi destruída pela água. O que foi destruída pela água? Uma geração que tinha valores que eram completamente opostos ao governo de Deus, ok? E Deus preservou a geração que não era oposta ao governo dele, representada por Noé e pela sua família. Então é a mesma coisa que vai acontecer agora. A diferença é que, naquele contexto, ele preservou Noé e sua família, mas Jesus ainda não tinha morrido na cruz, ou seja, o verdadeiro inimigo que impossibilita que a gente tenha um mundo bom e perfeito ainda estava em operação, que é o pecado alojado na nossa vida por causa da nossa rebelião. Para que isso fosse resolvido, Jesus precisava morrer e ressuscitar. Agora Jesus já morreu, ele já ressuscitou, por isso esse segundo juízo de Deus vai ser um juízo que vai exterminar por completo a maldade sem que ela retorne. Ok? Faz sentido? Então, o juízo de fogo que a Bíblia fala não é um juízo para destruir a criação, para destruir o universo, é um juízo para destruir toda rebelião contra Deus. Toda rebelião, todo sistema rebelado contra o Senhor vai ser julgado, assim como foi na época de Noé, ok? Mas a criação toda vai ser preservada e com ela todos aqueles que arrependidos se renderam ao governo de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Beleza, fecha parênteses, eu quis apenas esclarecer isso aqui para você entender que essa é a mentalidade do judeu, ok? Então o judeu ele não está esperando a destruição do mundo. Os seguidores de Jesus aqui não estavam esperando pela destruição do mundo, eles estavam esperando pelo governo do Messias, eles estavam esperando que o Messias começasse a reinar. Então quando eles fazem essa pergunta para Jesus, é porque eles estão atrelando isso que Jesus está falando ao início também do novo céu e da nova terra, ou seja, o início da restauração do reino de Deus a Israel. É isso que eles acham. Porque, como eu já expliquei, eles pensam em Jesus, eles ainda não entenderam Jesus como a realidade do Messias, como aquele que vem para trazer a destruição de Satanás e a redenção de todo o universo. Eles ainda enxergam Jesus, o Messias, como um líder, um rei que traz a presença de Deus com ele, mas para resgatar a nação de Israel e para, através da nação de Israel, exercer então o governo de Deus por intermédio da nação de Israel sobre todas as nações da terra. É só mais tarde que eles vão entender que não é essa a tarefa do Messias, que a tarefa do Messias é reunir como povo de Deus, gente de todo tribo, povo, língua e nação, e ele então governar sobre todos nós, e nós expressarmos então a realidade do seu governo sobre todo o mundo, todo o universo criado por Deus, ok? Então era necessário fazer essa explanação aqui um pouco mais teológica, ok, do que bíblica, no sentido de que não está essas coisas aqui no texto das Escrituras, mas é um argumento mais teológico no sentido de você olhar o todo para a gente poder entender o que é que está acontecendo aqui. Muito bem. Então, o que acontece? Olha a Ilse aí, oi Ilse, oi Saulo, que bom que vocês entraram, faz tempo que vocês não chegam por aqui, hein? Muito bom ter vocês aqui. Muito bem.
Então, posto isso, vamos voltar à questão. Eles querem saber então quando é que essas coisas, ou seja, quando é que o templo vai ser destruído e a cidade de Jerusalém vai ser destruída, quando é que o Messias vai trazer o juízo, ok, sobre a cidade de Jerusalém, sobre o templo, e quando quais eram os sinais que poderiam prepará-los, né, para esse momento. Aí a gente tem agora sim essa questão. O que Jesus faz? Jesus, assim como em muitas outras circunstâncias, em muitas outras situações, ele vai dar uma resposta para a pergunta deles, que inclui tanto uma perspectiva relacionada ao momento atual que eles estavam vivendo ali, como a realidade mais ampla da história da redenção, na qual toda a humanidade está inserido e na qual eu, você, todos nós estamos inseridos. Ok? Então a resposta de Jesus a eles vai incluir, e esse é o ponto que muitas vezes a gente fica confuso, tanto com o texto de Marcos, como de Mateus 24, Lucas 21, como o texto de Apocalipse, porque a tendência da gente é achar que o que Jesus está falando tudo tem a ver com algo do futuro, mas Jesus está dando uma resposta onde algumas questões que ele está apresentando vão se cumprir dentro daquele cenário que eles estavam inseridos, dentro daquela geração deles, e outras coisas que ele estava falando vai se cumprir dentro da nossa história, ok? Transcendendo aquela situação, transcendendo aquele momento. Então, é isso que a gente precisa aprender a discernir aqui. Então, veja, Jesus, ele começa falando para eles, então, que dos sinais que eles poderiam perceber que aquele momento da destruição de Jerusalém e do templo estava próximo, era que muitas pessoas se levantariam afirmando serem o Messias. Quando ele diz aqui, cuidado, verso 6, pois serão muitos os que virão em meu nome afirmando, sou eu, e iludirão multidões. Quando ele fala que muitos virão no nome dele afirmando, sou eu, ele não está falando sou eu no sentido, eu sou Jesus. Ele está falando, sou eu no sentido, eu sou o Messias, ok? Então ele está atrelando aqui que muitas pessoas iriam se levantar antes da destruição do templo, antes da destruição de Jerusalém, afirmando serem o Messias. Por que isso iria acontecer? Porque para os judeus da época de Jesus, ok? E assim como para muitos judeus ainda hoje, para muitos judeus na época de Jesus, Jesus não foi reconhecido como Messias. Por quê? Porque apesar de Jesus ter morrido e ter ressuscitado, nem todos viram ele ressuscitado. Paulo diz que ele foi visto por cerca de 500 pessoas, né? 500 irmãos depois de ressuscitado, mas essas pessoas receberam a ordem de irem e proclamarem que Jesus era o Messias, que ele tinha morrido e que ele estava vivo. Mas muitos judeus não acreditaram nisso porque eles esperavam um Messias político. A visão deles era que o Messias seria um guerreiro, ok? E Jesus não era um guerreiro. Não, pelo menos um guerreiro do jeito que eles achavam que ele deveria ser. Ele era um guerreiro, mas a guerra dele é contra a rebelião humana contra Deus e não meramente contra o Império Romano. Mas o que eles esperavam era um rei, um Messias político, um general que viesse para lutar contra Roma. Então, depois que Jesus ressuscita, os apóstolos, os primeiros discípulos são enviados para pregarem a respeito dele, proclamarem que ele está vivo, proclamarem que o reino de Deus chegou, proclamarem que a nova realidade estava acontecendo, mas muitos judeus não acreditavam nisso e continuavam esperando o Messias, e um dos sinais de que o templo seria destruído, a cidade de Jerusalém seria destruída, é que surgiriam pessoas afirmando serem o Messias. Outro sinal que ele colocou aqui é que haveria uma convulsão, ok? Social, né? que seria marcada pela guerra, ok? Dizendo, nações se levantarão, verso 8, contra nação, reino contra reino, sucederão terremotos, ou seja, outra marca disso, outra característica disso era a catástrofes, ok? Na natureza. E ele diz que esses sinais seriam os inícios das dores, né? E aí ele fala que eles serão levados para os tribunais e etc. Nós já vimos tudo isso na semana passada, não é? Então,
essas características são sinais que Jesus está dizendo de que, primeiro, de que a cidade de Jerusalém e o templo estavam para serem destruídos. Mas essas características também servem para mostrar para a gente que nós estamos inseridos em um contexto aonde a realidade dessa presente era má está sob júdice, está sob julgamento, sob juízo, ok? Que é exercitada através de Jesus. Então nós somos justos se nós cremos em Jesus e nós estamos inseridos num mundo que está marcado pela realidade de que essa estrutura aqui não vai permanecer do jeito que ela é, ok? Outra característica que ele afirma aqui outro sinal que ele afirma aqui o sinal da perseguição, da oposição que os discípulos sofreriam porque eles estavam proclamando que Jesus é o Messias, ok? Então veja, essa oposição eles receberiam porque os judeus não aceitavam que Jesus era o Messias, então eles seriam levados aos tribunais e etc, ok? Muitos julgariam que matá-los era uma demonstração de fidelidade a Deus, ok? Veja, o apóstolo Paulo faz isso, né? Como Saulo, ele persegue a igreja, ok? E etc. E aí, no verso 14 em diante, ele diz assim: então, quando virdes o sacrilégio horrível posicionado no lugar onde não deve estar, aquele que lê a escritura entenderá. Isso aqui é citado por Daniel, ok? Os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre a laje que cobre as vossas casas, fuja depressa, nem entre para retirar dela qualquer de vossos pertences. Quem estiver no campo, não retorne para apanhar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias, principalmente para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que esses eventos não venham ocorrer no inverno, pois aqueles serão dias de tamanho sofrimento como jamais houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem nunca mais haverá. Portanto, se o Senhor não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Contudo, por causa dos eleitos, por eles escolhidos, tais dias foram abreviados pelo Senhor. Se todavia alguém lhes anunciar, eis aqui o Cristo, ou ainda ei-lo logo ali, não deis qualquer crédito a isso, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Desse modo, estai vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência. Muito bem, vamos lá, versos 14 a 23. De novo, o que está acontecendo aqui? Jesus volta a falar com eles agora, novamente, a respeito do que ocorreria em relação à destruição da cidade de Jerusalém e do templo. Okay? Veja que essa descrição do verso 14 ao verso 23, ele não diz respeito a algo que Jesus está dizendo que vai acontecer em todo o mundo. Isso é algo que vai acontecer e que já aconteceu, ok? Pontualmente para eles, na Judéia, lá em Jerusalém. Isso aqui ocorreu na década de 70. Okay? Na década de 70 depois de Cristo, o general Tito, um general romano chamado Tito, ele entrou com os exércitos de Roma contra a cidade de Jerusalém, depois dele ter feito um grande cerco, depois de muita gente ter morrido de fome, ok? Ele invadiu a cidade de Jerusalém, ele entrou no templo, o sacrilégio que fala aqui é que ele pegou um porco e ele sacrificou aquele porco em cima do altar do Santo dos Santos. Lembre-se que o véu já tinha sido rasgado, não aconteceu nada porque Deus já não estava mais no templo, Deus já não tinha mais compromisso nenhum com aquele tipo de religiosidade, ok? Então o general Tito, depois de ter feito isso, ele destrói o templo, ele destrói a cidade de Jerusalém, ele mata todos os judeus que estavam ali, ele os persegue, ok? Muitos já tinham morrido de fome, por isso que Jesus diz aqui, né, quem estiver sobre a laje que cobre as vossas casas, fugir depressa e não entre para retirar dela qualquer dos vossos pertences. Jesus está relatando aqui esse momento de ataque, ok, à cidade de Jerusalém. Veja que o que ele está descrevendo aqui, como eu falei, não é algo que vai acontecer no mundo todo. Olha o que ele diz. Então, quando virdes o sacrilégio horrível, verso 14, posicionado no lugar onde não deve estar, e aquele que lê as escrituras entenda, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, veja, isso que ele está descrevendo aqui, dos versos 14 ao verso 23, é algo que está acontecendo na Judéia.
ok? Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, quando ele descreve, então, quando vir do sacrilégio horrível posicionado no lugar onde deve estar, ele está falando disso que eu falei para vocês. O sacrilégio é que o general Tito entra no templo com um porco, sacrifica o porco sobre o altar e tudo mais. Quando a gente não entende isso assim, o que acontece? A gente começa a ter uma visão a respeito da história da gente, do que está acontecendo ao nosso redor, que começa a ficar muito difícil. Por exemplo, você tem muitos irmãos que eu amo e eu respeito, mas que eu entendo que estão equivocados na leitura das Escrituras, que entendem que isso aqui ainda vai acontecer. Veja, se isso ainda vai acontecer, então, de fato, o templo em Jerusalém precisa ser reconstruído, ok? O sacrifício, a maneira de adorar a Deus através de sacrifício de animais precisa voltar a acontecer. Como eu falei algumas semanas atrás, Deus não tem mais compromisso com esse tipo de religiosidade, Deus não tem mais compromisso com esse tipo de rito. Jesus morreu na cruz, e quando ele morreu na cruz, o Pai rasgou o véu do templo que separava o santo lugar dos santos dos santos. Quando ele fez isso, ele disse, acabou. Aí, um bom livro para você ler, para você entender isso, é o livro de Hebreus, é a carta dos Hebreus. A carta dos Hebreus é uma carta que está explicando para os cristãos que eram judeus, que esse tipo de religiosidade não voltaria a acontecer. Deus não tem mais compromisso com isso. Então, essa descrição de Jesus aqui é uma descrição que nós temos dos versos 14 ao 23, é uma descrição de algo que iria, no contexto deles, veja, uma questão de perspectiva, no contexto deles que perguntaram para Jesus, iria ainda acontecer, porque vai acontecer na década de 70 depois de Cristo. Eles estão vivendo na década de 30 com Cristo, ok? Então, depois de Cristo, na década de 70 ainda iria acontecer, mas para nós que estamos lendo, isso já aconteceu, isso já ocorreu. Muito bem, agora, como ele fez anteriormente também, quando ele falou dos sinais, e depois ele incluiu dentro dos sinais a perspectiva do evangelho ser pregado a todas as nações, da gente ser perseguida, ele faz a mesma coisa aqui. Ele fala a respeito de algo que iria acontecer para eles ainda, ok? Que eles estariam vivos para ver aquilo acontecer na década de 70, muitos daquela geração, muitos daqueles que estavam ali estariam vivos, mas agora ele descreve também algo que vai transcender isso, e que está relacionado com o retorno glorioso dele, manifestando o governo do reino de Deus sobre todas as coisas. Então, ele vai dizer isso agora nos versos 24 a 27, porém, naqueles dias depois do referido período de tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá seus eleitos dos quatro ventos das extremidades da terra até os confins do céu. Então veja, versos 24 a 27. Outro ponto aqui que eu preciso trabalhar, que talvez vai te deixar bastante inquieto ou confuso, eu não sei. Veja, qual é a tendência da gente ler quando a gente lê esse texto? O que a gente entende quando a gente lê esse texto? Quando a gente lê assim, porém naqueles dias, depois do referido período de tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento, os poderes celestes serão abalados, então o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens com grande poder e glória, ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos das extremidades da terra até os confins do céu. A gente tem a tendência de pensar nisso com relação à segunda volta de Jesus. Mas Jesus está falando aqui da sua ascensão. Ele está citando, assim como ele cita em Mateus capítulo 28, ele está citando a ascensão, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, quando fala que o Filho do Homem chega nas nuvens diante do ancião de dias, ele não está falando do retorno de Jesus, do Messias, mas ele está falando da chegada do Messias na sua posição de glória. Então, é disso que Jesus está falando aqui nesse texto. Veja, quando Jesus morre na cruz, ok? Dá-se início a todo o processo daquilo que vai terminar na década de 70, com a destruição de Jerusalém, ok? Tudo isso começa com Jesus morrendo na cruz e Deus rasgando o véu que separava o santo lugar do santo dos santos. A partir dali, o juízo de Deus sobre a religiosidade da antiga aliança veio, e isso contra o templo, contra a cidade de Jerusalém, e isso vai culminar na década
de 70. Jesus, ele quando ele é crucificado, os poderes dos céus são abalados, ok? A terra é abalada. Mateus descreve pra gente que um grande terremoto acontece quando Jesus morre. Túmulos são abertos, ok? O sol se escurece. A lua não traz a sua luz. Então, veja, essa ideia das estrelas caírem, né, do firmamento, a expressão aqui é estrela, né? Cairão do firmamento, os poderes celestes serão abalados, é uma expressão que diz respeito ao domínio de Satanás, ok? As estrelas aqui, os poderes dos céus aqui que ele está falando, são os poderes que Satanás tinha, que seus governantes tinham. Na morte de Jesus, tudo isso foi abalado, tudo isso caiu, tudo isso foi destruído. Se você for para Apocalipse, você vai ver que na morte de Jesus, Satanás caiu da sua posição de domínio, ok? Sobre a criação, que ele havia usurpado da mão do ser humano. É quando Jesus morre que isso é destruído das mãos de Satanás. Quando o verso 27 diz que ele enviará os seus anjos, a palavra anjos significa enviados, ok? E eles reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, da extremidade da terra e dos céus. Ele está falando a respeito do envio da igreja, do envio dos seus testemunhos. Nós somos seus anjos, nós somos os seus enviados, nós somos os seus mensageiros. A palavra anjo significa mensageiros. Então, Jesus está se referindo aqui à perspectiva da proclamação do evangelho nos 4 cantos da terra, aonde levado então por nós como seus mensageiros, ok? Como seus anjos, alcançaríamos os eleitos de Deus ao longo de toda a história. Então, ele não está falando aqui nesse momento ainda a respeito do fim do mundo. Ele não está falando a respeito do juízo final, ele não está falando a respeito do retorno dele, ele está falando a respeito da sua ascensão, ele está falando a respeito da sua glória, do Filho do Homem ter sido levado de volta para a sua posição de glória. E aí ele diz assim: portanto, aprendei com o ensino da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está chegando. Dessa mesma maneira, assim que observardes esses sinais ocorrendo, sabei que o tempo está próximo já às portas. Com toda certeza vos afirmo que não passará essa geração até que todos esses fatos ocorram. Os céus e a terra passarão, com todas as minhas palavras nunca mais passarão. Veja, isso que ele acabou de falar aconteceu. Se você está acompanhando a minha linha de raciocínio aqui, você vai entender que aconteceu. Porque o que ele está falando? Ele está falando a respeito da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. E do envio que ele faz da sua igreja, dos seus discípulos, como seus mensageiros, seus anjos, para reunir de toda a terra, todas as nações da terra, o seu povo. É uma expressão que o Antigo Testamento usa para o povo de Deus, os eleitos. Okay? Os seus eleitos é o seu povo. Apocalipse nos diz que tem gente de toda tribo, povo, língua e nação diante do trono do Cordeiro. Como é que eles são reunidos? Eles são reunidos a partir do momento que Jesus envia os seus seguidores para serem suas testemunhas e para fazerem discípulos de todas as nações da terra. Essa geração não passou sem que tudo isso acontecesse. Essa geração viu Jesus morrer, Jesus ressuscitar, Jesus ser assunto aos céus. Então ele está dizendo, olha, quando isso acontecer, esse é o sinal para vocês saberem que o reino de Deus, o tempo final dessa presente era má começou a ser contado. O nosso problema é que nós lemos essas coisas e a gente, é uma questão de perspectiva, a gente lê essas coisas e a gente quer jogar tudo isso para o futuro, porque nos foi ensinado assim. Mas se você estiver inserido dentro do contexto e você estiver lendo o texto dentro do seu contexto aqui, como eu estou tentando mostrar para você, você vai entender que aqueles seguidores de Jesus compreenderam que aquilo que ele estava falando havia começado. Então, isso começou para mim, para você, para nós, começou com eles e está estendido, está acontecendo até hoje. Eu posso usar um outro texto de exemplo para esclarecer isso para você. Por exemplo, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo é derramado e o apóstolo Pedro, para explicar o que estava acontecendo ali no cenáculo, o vento
Um som como de um vento, línguas como de fogo espalhadas sobre cada um deles, um som do céu. Eles todos começaram a glorificar a Deus, falando em outras línguas, línguas que eram idiomas naquele contexto, e que todas as pessoas que estavam ali, cada um entendia os falando na sua própria língua. Para Pedro explicar o que estava acontecendo ali, o que Pedro diz? Ele usa a profecia de Joel. Ele diz assim: o que vocês estão vendo aqui é aquilo que escreveu o profeta Joel. Nos últimos dias, entende? O que eu e você precisamos compreender é que os últimos dias na Bíblia começaram com a ressurreição de Jesus e o derramamento do Espírito Santo. Então, isso que Jesus está falando aqui já começou, não é um negócio que vai acontecer lá no futuro. Já aconteceu lá, está acontecendo e vai se concretizar lá no futuro. Assim como os últimos dias. Os últimos dias começaram com o derramamento do Espírito Santo e ele vai se concretizar com a segunda vinda de Jesus. E aí, então, o texto vai se encerrar para a gente dizendo: todavia, a respeito daquele dia ou hora, veja, agora Jesus está falando do retorno dele. Okay? Então veja, nos versos 24 a 27, ele está falando da ascensão dele, da ida dele, da volta dele para o Pai. Ok? Agora, no verso 32 em diante, ele vai falar do retorno dele. A manifestação da volta dele. Coisa que os discípulos não haviam perguntado. Por que não haviam perguntado? Porque eles não haviam entendido que Jesus ia. Você consegue entender isso? Eles só veem que Jesus vai embora no fim, depois que Jesus ressuscita, Jesus é assunto aos céus, aí eles, ele foi. Eles não entendem da volta, tanto que Atos capítulo 1 diz que os anjos, 2 anjos param do lado deles e dizem assim: varões galileus, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse que vocês viram subir nas nuvens voltará da mesma maneira que o viste subir. Só aí que eles ficam sabendo a respeito da volta de Jesus. Então, de novo, é uma questão de perspectiva. A gente lê esse texto de Marcos daqui para lá, e aí a gente acha que tudo que Jesus está falando aqui diz respeito ao futuro, diz respeito à volta dele, ao fim do mundo, mas não é. Jesus está falando a respeito do fim do templo, ele está falando a respeito da destruição de Jerusalém, ele está falando a respeito de nós como seus seguidores e discípulos sermos enviados a partir daquele momento para pregarmos o evangelho, ok? Ele está falando da história da igreja, ele está falando da história da redenção, ele está falando a respeito de tudo aquilo que começou a acontecer a partir do momento que ele foi glorificado e que ele derramou o Espírito Santo sobre nós. E agora ele chega num ponto para falar a respeito do retorno dele, coisa que os discípulos não haviam perguntado, porque eles não sabiam nada sobre isso. Mas ainda assim Jesus fala, porque muitas vezes Jesus fala de coisas que os discípulos não haviam ainda perguntado para ele. Então veja o que ele diz: todavia a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. Que dia e que hora? Eles não sabem do que Jesus está falando, ok? Nós olhamos isso e lemos isso agora e sabemos que ele está falando da sua volta, mas eles não estão entendendo isso assim. É uma parábola, ok? É uma metáfora. Jesus está falando de algo que não está claro para eles. E aí ele diz: estai, pois, atentos e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será o tempo. É como um homem que viajava para outro país e, deixando a sua casa, encarrega cada um de seus servos das suas tarefas e ordena ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou mesmo ao raiar do dia. E em vindo repentinamente, que não vos surpreenda, entregues ao sono. O que eu tenho dito, proclamo a todos: vigiai. Na versão de Mateus, Mateus capítulo 24, Mateus inclui a pergunta dele sobre o retorno de Jesus. Ok? Veja. Mateus 24, 3 diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele particularmente e lhe disseram: diz-nos quando ocorrerão essas coisas. Primeira pergunta: que coisas? A destruição do templo, a destruição de Jerusalém. Qual será o sinal da tua vinda? Segunda pergunta: quando é que o Senhor vai voltar? E
qual o final dos tempos? E qual o sinal do final dos tempos? Então, em Mateus há 3 perguntas, em Marcos há 2 perguntas. Então, voltando para o Evangelho de Marcos, no Evangelho de Marcos, eles não têm esse contexto de pensar no retorno ainda, ok? De Jesus. Isso não está claro para eles. Mateus escreve o Evangelho bem após Marcos, ok? E Lucas também vai fazer isso, e eles já trabalham com essa percepção, com essa ideia, né, do retorno. Pedro, que é quem provavelmente tenha compartilhado com Marcos, né, aquilo que foi escrito no Evangelho, ele já é mais direto, mais objetivo, e ele não tem essa perspectiva num primeiro momento a respeito do retorno, na pergunta a respeito do retorno de Jesus, ok? Mas aqui Jesus está falando a respeito do seu retorno, coisa que eles vão, por exemplo, em Atos capítulo 1, eles não vão perguntar para Jesus também quando é que ele vai voltar. E a pergunta que eles têm para Jesus é esse o tempo que restaurarás o reino a Israel? Porque na cabeça deles, Jesus não ia embora. Eles veem Jesus indo embora Jesus tenha dito para eles que ele precisava ir, o Espírito precisava ser derramado. Os discípulos não compreendiam muitas dessas coisas, eles passaram a compreender depois que o Espírito Santo foi derramado. Jesus falou isso para eles, Jesus disse, vocês vão entender essas coisas quando o Espírito Santo lhes foi dado, ele vai vos conduzir a toda a verdade. Eu queria dizer para vocês muitas coisas, mas vocês ainda não estão prontos para ouvir. Bem, então, é isso. Eu não sei se muitos de vocês ficaram frustrados, ok, com Marcos capítulo 13, mas qualquer dúvida, tome nota, porque na sexta-feira a gente tem perguntas e respostas, e aí eu posso tirar as suas dúvidas, ok? Mas eu espero que você tenha tido uma nova visão relacionado ao capítulo 13 de Marcos, ao capítulo 24 de Mateus, o capítulo 21. Obviamente que se você ler o capítulo 24, o capítulo 21, você vai ter ali coisas a mais, ok? Outros detalhes que a gente teria que conversar a respeito deles também, porque esses textos eles são mais amplos do que o texto de Marcos, eles têm mais detalhes do que o texto que eu apresentei aqui para vocês no Evangelho de Marcos, porque nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, mas em síntese, ok? A espinha dorsal é a mesma. Você precisa entender que aqueles seguidores de Jesus, eles não estão perguntando sobre o fim do mundo, eles estão perguntando sobre o fim do templo, sobre a destruição de Jerusalém, e Jesus usa esse contexto para ele poder explicar para eles quando é que isso ia ocorrer, quais os sinais que demonstrariam isso, e ele amplia essa perspectiva, mostrando para eles que isso que estaria acontecendo a partir da sua morte, da sua ressurreição e ascensão, abriria o início do fim dessa presente era má, que vai terminar então com o seu retorno, mas que ninguém sabe quando é que vai ser esse retorno. Portanto, nós temos que estar concentrado na missão e não em ficar tentando determinar quando esse dia vai ocorrer. Beleza? É isso aí, é o que eu tinha para hoje com vocês. Muito bom estar com vocês aqui. Deixa eu dar uma geralzinha aqui para ver se entrou mais alguém depois que eu estava falando. Eu falei oi com a Ilse e com o Saulo. Fala, Gustavo, muito bom, cara, que você chegou por aqui. Pastor Alexandre Magri, fala aí, meu brother. Mais um dos meus ex-alunos aqui comigo. Muito bom ter você aqui também, cara. Deus abençoe sua vida. Oi, Sônia Chiurco. Muito bem, ok, obrigado, Ana Jacinto. Beleza, gente, Deus abençoe vocês, muito bom. Ok, Carmen. Ok. Bom, se vocês entraram e eu já estava falando, lembra que a live fica aqui, salva, ok? No nosso Instagram da CP Vinhedo, aqui você pode entrar na televisãozinha do IGTV e você tem a live lá, ou então direto no post você também consegue assistir a live, ok? Joia, Alexandre, obrigado pela honra, meu querido. Muito bom. Beleza, gente? É isso aí. Beijo no coração de todos vocês. Amanhã, com a graça de Deus, nós estamos juntos aqui. Beleza? Deus abençoe. Bom descanso. Até amanhã. Fui.